Eu vou falar para você nesse vídeo quais são os 5 erros que a maioria dos líderes acabam cometendo na hora de aplicar um feedback e como não cometer esses erros. Porque você concorda comigo que o feedback é a principal ferramenta de gestão de pessoas? Sabe, o liderado não está indo bem, ele está cometendo alguns erros, eu chamo ele, aplico um feedback e ele muda. Só que por que muitas vezes não acontece? Por causa desses 5 erros que a gente vai conversar. E assim, o erro número 1, na verdade, é não aplicar feedbacks. Existem 2 tipos de líderes. Existem líderes que são um pouquinho mais autoritários. Então, eles são muito impacientes. Então, eles às vezes se cansam de dar feedback nas pessoas. E aí fala, putz, eu vou ter que chamar o cara, falar com ele e tal, deixa eu já resolver, deixa eu já fazer e tal. Então, muitas vezes, o autoritarismo faz com que o líder seja impaciente e ele não dá o feedback mais na pessoa, porque ele se cansou. Agora, tem líder que é o contrário, ele é muito afetivo, ele tem uma afetividade muito forte dentro dele. Então, ele tem medo de aplicar o feedback e o relacionamento entre líder e liderado ficar abalado. Então, cuidado, se você é mais autoritário, talvez cansou, e aí não tem mais paciência, só que você concorda que o cara vai continuar errando? Se você é mais afetivo, você tem medo, e se você não der feedback, ele também vai continuar errando. Nós temos que aplicar feedback nos nossos liderados. Me desculpa ser repetitivo, mas é a principal ferramenta na gestão de pessoas. E infelizmente, 92% dos líderes acabam errando, não aplicando ou errando no feedback. Segundo grande erro, na hora que eu vou dar um feedback, eu falar apenas o que a pessoa está errando. Eu apenas falo assim, cara, você não presta atenção nas coisas, você não está vendendo bem, você entrega o relatório errado, você é agressivo com os clientes. É um grande erro você falar apenas o quê. Não pode. Você tem que falar o quê, mas você tem que também mostrar quais são 2 coisas a mais que você tem que fazer. Você tem que mostrar as consequências negativas para a empresa e para a carreira dele. Olha como fica mais forte, hein? Eu falo o que a pessoa está errando. Aí eu falo a consequência negativa para a empresa e a consequência negativa para a própria carreira da pessoa. E aí depois eu monto um plano de ação. Sabe, um feedback, gente, tem que ter um plano de ação. Só que a maioria dos líderes só fala o quê? Você tem que melhorar, você tem que melhorar. Não, fale o quê, mas depois fale as consequências negativas para a empresa e para a carreira dele e monta um plano de ação. Monta um plano de ação que ele vai ter que seguir para ele começar a mudar esse comportamento, essa atitude negativa que ele está tendo. E esse segundo erro, ele já leva para o terceiro. O terceiro erro, qual que é? Não cobrar o plano de ação. Não adianta você apenas criar o plano de ação. Não, nós temos que cobrar o plano de ação. A coisa é mais ou menos assim, ó. Eu estou dando feedback no meu liderado no dia 1º, por exemplo, né? Falei o quê, mostrei as consequências negativas e montei o plano de ação. Eu tenho que chegar para ele e falar assim, que dia que nós vamos conversar para ver se você executou o plano de ação, para ver se você está fazendo uma mudança. Sabe, o feedback, gente, ele tem que ter um acompanhamento. Não adianta só falar. Na verdade, vamos arrumar isso daqui. Para algumas pessoas, você só fala o quê, o cara já muda. Ele é diferente. Mas a maioria tem que falar o quê, tem que falar a consequência, montar o plano de ação e cobrar o plano de ação. Porque muitos deles acabam não executando. Imagina você chegar e falar assim, vamos marcar, hoje é dia 1º, vamos marcar uma nova conversa no dia 5, para a gente verificar se você executou o plano de ação e se o plano de ação está dando certo? Você não concorda comigo que aumenta a chance de ele executar o plano de ação e as coisas melhorarem? Por quê? Porque ele sabe que vai ser cobrado. Ele sabe que vai ter uma cobrança, não está solto o negócio. Você, líder, não pode deixar pontas soltas. Marque uma data para você retornar, cobrar o plano de ação dele. O quarto, gente, todo mundo sabe, né? É não aplicar o feedback na frente de outras pessoas. Na verdade, o feedback positivo, você flagrar as pessoas fazendo coisas boas, você pode dar na frente de todo mundo. É até bom todo mundo saber o que é valorizado aqui dentro da empresa. Mas o feedback negativo, que inclusive eu não gosto dessa expressão, eu uso a expressão feedback de desenvolvimento. O liderado errou, eu vou desenvolver o liderado. Então eu não uso a expressão feedback negativo, feedback de desenvolvimento.
Então, o feedback de desenvolvimento não pode ser dado em público, tem que ser dado individualmente. Quando você dá um feedback de desenvolvimento negativo na frente de outras pessoas, a pessoa ela pode retrucar. Ela pode se incomodar e ela pode começar a querer retrucar o feedback. E aí, de repente, você pode se perder. Então, feedback positivo na frente de todo mundo. Feedback de desenvolvimento particular. E o quinto erro? O quinto erro é não aplicar feedbacks positivos. Eu até acabei adiantando a frase. É não flagrar as pessoas fazendo coisas boas. Você concorda comigo que se alguém acerta, alguém vai bem, você dá um feedback positivo nessa pessoa? Você concorda quando ela for mal e você for dar um feedback de desenvolvimento negativo, ela tende a aceitar com mais facilidade? Olha que interessante, o líder ele tem que equilibrar feedback positivo com feedback de desenvolvimento. Porque na hora que eu aplico feedback de desenvolvimento, o liderado pensa assim, opa, o meu líder é justo. Na hora que eu vou bem, ele fala. Na hora que eu vou mal, ele tem direito de falar também. Se você não aplica feedback positivo nas pessoas, o que pode acontecer? Ele pode ter um sentimento de injustiça. O meu líder é injusto. Então ele não aceita bem esse feedback positivo. Tá aí, 5 erros para você começar a se policiar e de repente você trabalhar melhor isso daí dentro de você. Inclusive, eu quero te falar 2 coisas ainda, tá? Primeiro, divulga esse vídeo aí dentro da sua empresa. Eu sei que tem outros líderes aí dentro da sua organização que seria muito interessante eles ouvirem esses 5 erros para eles se policiarem e começarem a acertar. Outro recado que eu queria dar para você, eu ministro palestras e treinamentos de liderança, de feedback dentro das organizações. Quer levar um treinamento de feedback, de liderança, para a gente treinar tudo isso aí dentro da sua organização? Procura aqui nessa página o WhatsApp, o nosso telefone, um formulário, ou se você está no YouTube, procura aqui um link dentro da descrição. Entre em contato com a gente para a gente marcar uma reunião, para a gente falar sobre um treinamento customizado de liderança e feedback aí dentro da sua empresa. Eu tenho muito mais coisa para falar, além desses 5 erros que os líderes cometem na hora de aplicar um feedback. Estou esperando o seu contato. Tchau!